Deus. E a cidade de Blumenau ainda ela é conhecida como a cidade da cerveja e a cidade das cheias. Mas eu acredito que Blumenau será conhecido como a cidade do avivamento e a cidade das cheias da glória de Deus, amém? Não das enchentes, mas da cheia da glória de Deus, em nome de Jesus. Talvez não será a cidade, amém, talvez não será a cidade mais alemã do Brasil, mas a cidade mais santa do Brasil. Eu creio nisso em nome de Jesus. Profetizo sobre Blumenau. E eu quero compartilhar algo com vocês hoje, nessa modalidade de aula. Eu gosto muito de um poema escrito por Camões, que num determinado momento ele fala assim: metido tenho a mão na consciência, não falo senão da minha viva experiência. Sabe, eu acho muito forte essa frase, esse poema. Também na palavra do Senhor em 1 João 1,3, João fala assim: do que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que eu digo isso e por que eu acho tão importante? Porque chegou tempos, queridos, que nós temos que falar acerca das coisas claras. Não é mais tempo de enrolação, de embromation, de querer falar. É tempo de falar do que nós vemos. O centro das nossas vidas não pode mais ser a fala, o discurso, a pregação. Jesus, muito antes de ser pregador, ele era salvador, amém? E muitas vezes quando nós vemos num lugar desse, como essa escola, nós acabamos buscando muitas informações para pregar, mas talvez aqui é o lugar, e eu sei que vocês estão entendendo isso, de buscar muitas informações para se transformar. A pregação é consequência, nós falamos do que vimos e ouvimos. Talvez chegou o tempo que não é mais para fazermos cursos de pregação, mas trabalharmos o caráter e falar daquilo que nós vimos com sinceridade e verdade. Porque a fala daquele que é justo, daquele que é verdadeiro. Sabe quando Jesus estava no meio dos fariseus e eles falavam: nossa, esse homem prega como aquele que tem autoridade, diferente dos doutores da lei. Esse é o nosso tempo, falar daquilo que nós vemos e ouvimos. E hoje eu estou com o encargo do Senhor aqui de trazer uma breve aula, e eu quero ler um texto com todos vocês e meditar em cima dele. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui para talvez tirar, essa seja a palavra, retirar ou remover ou impedir ou iluminar a mente, para que vocês percebam um neutralizador de propósitos. Sabe, eu creio que o Senhor está preparando cada um aqui para ter frutos eternos, nem o pastor José falou hoje, que são transformar vidas, transformar primeiro a sua e transformar daquele a quem te vê, porque um cego não guia outro cego. Então o Senhor está te transformando para transformar. E existe um neutralizador, queridos, que no pouco tempo de caminhada que eu tenho, muitas vezes tentou me parar, mas jamais conseguiu, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então abre comigo a tua palavra em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, 5. Eu quero te mostrar algo que você vai ter que vencer para jamais ser parado. Talvez muitos têm conhecimento de muitas coisas, mas não se atentam a detalhes que podem impedir de caminhar. E não é o conhecimento que nos faz avançar, mas a obediência, a entrega, a devoção. Sabe, enquanto Adão comia do relacionamento, da obediência com Deus, ele tinha vida, mas quando ele comeu do conhecimento, ele morreu. Então o conhecimento ele tem que vir depois do relacionamento. Primeiro se tem a experiência e depois fala sobre ela. O problema é que tem muitas pessoas querendo falar sobre Deus sem conhecer a Deus. E é por isso que o evangelho está tão deturpado. E existe algo que muitas vezes tenta nos parar. Em Gênesis 37, 5 diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Agora, verso 18, diz assim: viram-no de longe José, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Agora vamos lá no verso 27. Vinde e vendamo-lo
a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Verso 28, passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Baseado em cima de Gênesis 37 até Gênesis 50, que conta a história de José, grande parte ali está focado na história de José. Eu quero trazer uma reflexão a todos vocês, um estudo, passando rapidamente uma pincelada e montando um cenário da vida de José. José, por causa de um sonho que ele tinha, e por causa da fidelidade dele à verdade de expor esse sonho, porque ele queria compartilhar aquilo que ele viu algo e ele queria compartilhar, e esse sonho irritou muitas pessoas, irritou aqueles que estavam na sua casa, ofendeu eles, e esses irmãos, não sabendo lidar com a ofensa, o que fizeram? Traíram José, venderam José para os midianitas, que entregaram José para o Egito. Nesse momento José, a Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, mas ele foi talvez espancado pelos irmãos, lançado numa cova, retirado, entregue talvez consciente ou inconsciente, mas o fato é que José sabia tudo o que estava acontecendo, que o sangue do próprio sangue vendeu e traiu ele. José sofre aí uma traição terrível das pessoas que mais deveriam protegê-lo, dos mais próximos, do seu ciclo mais íntimo. José, ele é traído por sangue do próprio sangue. Depois disso, José é vendido como escravo, mas ao invés de José ficar parado no rancor dos irmãos e dizendo Deus é injusto, Deus é terrível, José é vendido, entregue para Potifar. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Potifar era o guarda, era o capitão da guarda, ele era alguém diferenciado, ele era alguém que tinha muito poder no império, talvez o que mais tinha depois de Faraó. Não venderam José por acaso. Com certeza os mercadores, aqueles que estavam lá cuidando de José, viram, esse cara é muito bom, ele é muito excelente, ele é muito zeloso, ele tem um coração muito entregue, ele serve tudo o que está na mão dele, tudo ele faz com excelência, tudo, ele tem um quê diferente, ele não faz com resistência, ele se entrega, sabe? Nós obrigamos ele a andar essa milha conosco, mas José anda a segunda milha, ele dá a segunda milha para nós, ele se entregou. Vamos entregar ele para Potifar, porque Potifar precisa de alguém bom, não vamos oferecer qualquer coisa para Potifar. E venderam José para Potifar. Quando José chega, estando com Potifar, irmãos, José perdeu tudo, perdeu a herança de ser um filho de Israel, José perdeu a sua origem, da onde ele vinha já não importava mais para as pessoas, perdeu tudo, ele perdeu o nome dele. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto escravo, todo escravo que casasse com uma mulher, ela seria escrava também, e se ele tivesse um filho, seria escravo também. José perdeu tudo, talvez seria melhor José ter morrido, do que José ter se tornado escravo. Naturalmente falando, foi mais sofrido para José talvez ter se tornado escravo, naturalmente falando, do que José ter morrido. Só que a Bíblia diz que José, na casa de Potifar, amém, glória a Deus, eu quero, não recuso um café, viu, irmãos, glória a Deus, só para ficar mais gostoso o negócio. E José, na casa de Potifar, em vez de ele estar rancoroso, fala assim, quer saber, eu não vou fazer nada, porque o que vale a pena eu trabalhar para os outros? Já ouviram aquilo? Eu não vou trabalhar para os outros, por que eu vou trabalhar para os outros? Eu quero o meu negócio. Aí quando abre o negócio, ninguém trabalha por ele, porque como nunca levantou a espada de alguém, ninguém levanta a espada dele. E José estava dentro da casa de Potifar, e foi excelente, tão excelente, que chegou uma hora que Potifar falou, eu não vou mais botar a mão em nada, esse cara é muito melhor do que eu, ele é mais fiel do que eu com as finanças, ele administra tudo de forma exímia, de forma excelente, eu não vou mais botar a mão em nada, eu vou entregar tudo para ele. Irmãos, nada era dele, ele tinha todos os motivos do mundo para se irritar com Deus, para deserdar, para tentar fugir, mas em vez disso, José é excelente em tudo que faz. Ele foi tão fiel
que se encerrou o ciclo da vida dele, ele foi aprovado por Deus. E sabe qual que foi o troféu? A mulher de Potifar tentar convencer ele para ir para a cama com ela. Jezabel toma aquela mulher, o espírito de imoralidade, e José era tão fiel, que ele falou: eu não me deito contigo porque tu és do meu Senhor, eu sou fiel ao meu Senhor. Ele tinha tudo. Não, José, não vai dar nada, ninguém vai saber quem é que vai, como é que vão poder provar que tu se deitou comigo? Vai, é uma noite, um momento. Talvez ele era mais excelente, mais presente, mais amoroso, mais delicado do que Potifar. A Bíblia não fala, mas ele era excelente, ele era um homem de Deus, com as características e caráter de Cristo. Ele carregava sobre seus ombros integridade, ele carregava justiça, ele carregava obediência, ele carregava fidelidade, santidade. E por ele ter sido fiel a Potifar, qual foi a recompensa dele? Cadeia. Foi mandado para a cadeia, uma cadeia terrível. E pode ter certeza que ele não foi tratado bem, porque ele traiu, na concepção dos que prendiam ele, o capitão da guarda. O troféu de ele ter sido fiel e ter sido íntegro, segundo o coração de Deus, foi uma cadeia. Ele podia agora, ele foi traído de novo por sua fidelidade, por sua obediência, por sua integridade. Ele poderia chegar na cadeia, se irritar, ficar desesperado, bater na cela, querer matar todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi tão bom, ele foi tão amoroso, ele foi tão administrador, tão querido, tão servo, que o responsável pela prisão olhou para José e falou: cara, tu é muito bom, eu confio mais em ti do que em qualquer pessoa, eu vou deixar os presos tudo na tua mão, tu cuida dele melhor do que eu. Nunca um ambiente que José estava foi capaz de mudar o coração íntegro dele, mas ele mudou todos os ambientes que ele passou. José está lá dentro, daqui a pouco chega um copeiro, chega um padeiro. José é tão sincero que o padeiro olha para ele e fala assim: ó, José, eu tive um sonho. José é tão sincero, irmão, me perdoa, mas é com açúcar. Eu não tomo café com açúcar. Mas obrigado, viu, irmão João? Caso você não vê eu tomando, não se ofenda. E José, irmãos, ele foi tão sincero e tão querido, tão amoroso com o padeiro, que ele falou: cara, tu vai morrer. Ele falou a verdade. Imagina, ele botou a cabeça a prêmio. O padeiro podia olhar para ele e ser um miserável, desgraçado, está se profetizando morte na minha vida. Porque falar a verdade dói, irmãos. É difícil, porque muitas vezes tu vai frustrar aquele que está na tua frente. Mas José era tão fiel, tão íntegro, tão obediente, que ele falou a verdade com amor: tu vai morrer. Mas o copeiro, ele falou: não, deixa, Deus está me falando que esse teu sonho aí, tu vai estar servindo o faraó, cara, fica tranquilo, tá de boa. Aí sabe o que aconteceu com o copeiro? Ele voltou, e aconteceu como o sonho de José. E José falou: mas não esquece de falar para faraó que fui eu que te ajudei. E aí, ele esqueceu. Mais uma vez, José foi traído, até pelo copeiro. José, obrigado, manos, top. Sabe, José, ele foi traído pelo copeiro, irmãos. Era só ele ter dito assim: ó, faraó, o cara que traduziu o meu sonho, ele é o cara, ele sabe das coisas. O Deus dele lá, meu Deus, não falou nada. Foi traído mais uma vez. De repente, um dia, faraó fica perturbado. José foi rejeitado. Presta atenção nessa imagem, eu preciso que tu visualize isso. Isso tudo que eu estou te falando é um cenário de fundo para rapidamente eu trazer um ensino. José, ele foi traído, rejeitado pela família por causa dos sonhos que estavam no coração dele. Foi rejeitado pelos seus, foi traído pelos irmãos, foi traído por todos aqueles que ele amava e servia. Ele foi talvez um grande pastor, um grande apóstolo, um grande profeta, ele serviu a sociedade, ele fazia, irmãos, ele carregava algo nele, que ele queria, sabe, ser segundo o coração de Deus, e ele botava isso para fora, e ele era rejeitado por isso. Só que chegou um dia, que todo o sistema rejeitou José,
expurgou José. Só que chegou um dia que o sistema não era capaz de dar uma resposta para os dias em que a terra estava vivendo. Faraó perturbou-se, teve um sonho, sabia que algo terrível iria acontecer, ninguém conseguia ajudar aquele homem. Mas aí lembraram, olha, tem um cara que está lá na... Obrigado, meu irmão. Está bom, glória a Deus. Gosto de café mesmo, irmãos. E tem um cara que está dentro de uma cadeia e ele traduziu um sonho e ele interpretou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você depende do Senhor, quem move as águas é Ele. Quando nós não manipulamos, quem move as águas são Ele. O sistema pode te jogar para fora, seja o sistema do Estado, seja o sistema religioso, seja o sistema social, não importa. Só que vai chegar um dia que o único que vai ter a resposta para esse sistema é aquele que se manteve puro no Senhor. Ninguém vai ter resposta, nem jornalista, nem líderes, nem organizações, somente os puros vão ter resposta. Faraó chega em José, vai até ele. Quando José fala para ele, José podia olhar para Faraó e falar assim, ó, pode mandar para mim que eu resolvo, eu sou o cara, mas me tira da cadeia. José não fez isso. A Bíblia diz, sabe o que José faz? Olha, eu não posso te ajudar, eu sou muito limitado, eu não tenho habilidade para isso, mas o meu Deus pode. Se tu contar o sonho, o meu Deus pode. O coração de José estava no Senhor. E aí ele contou o sonho e ele falou, peraí que Deus falou comigo, deixa eu falar para ti o que ele falou. Interpretou, irmãos, o sonho. Acabou-se um ciclo na vida de José. Foi provado e foi aprovado. O que Faraó faz? Tá, mas agora eu preciso de alguém para governar o Egito. Quem? Quem que é tão sábio como esse homem? Irmãos, a Bíblia fala sobre administração, sobre as habilidades, sobre os diplomas de bacharelado, mestrado, pós-doutorado de José. Não, irmãos. Sabe o que Faraó fala? Quem que é um homem que escuta Deus como esse homem? Quem que é um homem que tem essa sabedoria? Deixa eu te falar uma coisa, todo conhecimento que a terra tem para te oferecer, vai se dobrar na sabedoria que Deus pode colocar no teu coração. Tu tens a resposta, se tu andar com o Senhor e Ele liberar os segredos do seu coração, e Ele libera para aqueles que o temem. E Ele não olhou as habilidades, porque não é a habilidade que cativa, irmãos, é o caráter. Porque o caráter tem que ser conquistado de uma forma muito ardilosa. E Faraó fala, olha, eu confio nesse cara, eu vou botar ele para governar o Egito. E sabe o que acontece com a vida de José? A Bíblia diz que José é colocado como pai de Faraó, como administrador. Toda a autoridade do Egito é passada para José. E agora José passa a ser um administrador. E mais uma vez, José faz tudo com excelência. Sabe por que eu digo isso? Porque ele ficou 7 anos administrando o Egito. Quando findou os 7 anos, começou 7 anos de fome, e o Egito tinha comida para todo o Egito e para toda a terra. Por quê? Porque José soube administrar. Porque José dava uma resposta para cada ambiente que ele pisava. José entendia o ambiente da sua casa, o ambiente da sua igreja, o ambiente da escola, o ambiente do seu trabalho. Ele entendia os ambientes e ele dava uma resposta para aquilo que vinha na sua mão. José foi colocado no alto nível de governo por ele dar uma resposta correta para cada lugar que Deus colocou ele. Agora aqui entra o que eu quero vos falar. Se José tivesse se ofendido com Deus, com os irmãos, com os escravos, com os vendedores, com Potifar, com o copeiro, com o padeiro, com o carcereiro, ele jamais tinha aprovado o plano de Deus. Mas ao invés de ele cair no rancor, na tristeza, no desânimo, ele sempre perdoou. Em Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20 diz que Josué está diante dos seus irmãos quando toda a terra carecia. Agora José poderia chegar para os irmãos e falar: seus miseráveis, desgraçados, vocês me venderam, agora eu vou fazer vocês comer do que fizeram para mim. Ele olhou para os irmãos e falou assim: ó,
tudo que vocês fizeram para mim foi Deus me abençoando. Fique em paz, eu vou cuidar de vocês, dos seus filhos. Toma para comer o que eu tenho. A casa de José não comportou José. José foi mandado embora pelo sistema em que ele vivia, mas ele construiu uma casa espiritual para colocar todos lá dentro, porque José não se ofendeu. Então é esse o ensino que eu quero trazer para você. Toda a dor de José, todas as ofensas de José não foram capazes de parar José, porque Deus coloca homens, não é homens habilidosos que Deus coloca em alto nível de governo, são homens dispostos a perdoar. Porque homens dispostos a perdoar, eles conseguem passar por todo o processo que prepara ele para o governo. José se tornou o administrador do Egito e talvez o salvador da terra, por causa do seu coração disposto a perdoar. Não foi dons e habilidades, foi caráter. José tinha um coração puro. Quem não tem coração puro não ouve a Deus, ele não ia conseguir interpretar o sonho de Faraó. Espera, querido, não se ofende. Sabe essa ofensa que veio do teu irmão, dos teus pais, do teu pastor, do teu marido, da tua esposa? Essa ofensa que veio do governo, seja lá de qual for, de instituição. Sabe essas ofensas que você está tendo aqui? Poxa, eu vim na escola, isso eu não gosto, o ventilador está sem a capa ali, os negócios são meio esquisitos, eu esperava um lugar com sanca, LED, tudo rebaixado, ar-condicionado, mas eu estou aqui. Quem não está disposto a perdoar, jamais vai conseguir completar o processo. Dê uma resposta para o ambiente que você está perdoando, como predisposição. José, ele perdoou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui muito pisado, e não falo isso como autopiedade, mas eu congreguei numa igreja, eu amava, tinha de todas as pessoas de Santa Catarina, tinha um pastor que eu amava demais. Eu aceitei Jesus com 15 anos, conheci esse pastor com 19, eu amava demais, eu admiro até hoje. Fizeram uma carta minha de 11 páginas sobre mentira para mim, de mim, mentiras acerca de pecados sexuais que eu não tinha cometido, não segundo aquilo que tinha naquela carta. Irmãos, eu fui excluído, não declaradamente, mas veladamente, eu fui deixado de lado de todos os lugares da igreja. Ninguém mais confiava em mim por causa daquele escândalo. Ninguém. Nem os pastores da igreja, eles me amam, me amavam muito daquela igreja, não estou mais lá, amo eles também. Mas eu fui pisoteado, as pessoas não acreditavam em mim, era uma resistência velada. Eles não falavam para ti, mas eles falavam atrás. O pastor que eu mais admirava até então, ele chegou e perguntou para o pastor da minha igreja: por que tu não tira esse cara de lá? Eu fui humilhado, irmãos. Eu fui rejeitado por causa da minha posição de aceitar Jesus de muitos da família. Eu fui rejeitado nas empresas porque quando eu trabalhava, antes de ser empresário, eu não queria sonegar imposto, e o pessoal ficava bravo comigo. Ah, tu acha que tu é melhor do que os outros, porque tu não quer sonegar. Eu era sincero e verdadeiro. Quando o patrão chegava e pedia para eu dizer que ele não estava, eu falava: olha, ele está lá atrás, mas ele não quer que tu sabe. Eu fui muito rejeitado por ser sincero, amoroso, mas sincero, íntegro. Sabe, o Diogo era aquele bobinho. Sabe o bobinho? O Marco Diogo era o bobinho. Ele é bobinho, ele é muito sincero, ele não é esperto, ele nunca vai se dar bem na vida, porque ele não tem aquela malandragem, sabe? Ele não sabe lidar com as coisas, ele não sabe. Agora deixa eu te falar uma coisa, o mundo diz que para você crescer e desenvolver, tu tem que ser esperto. Mas o meu Deus diz, em Mateus capítulo 5:5, bem-aventurados mansos de coração, porque esses herdarão a terra. Ser manso é abrir mão do direito quando tu é ofendido. É tu não se ofender quando tu tens direito. É tu entregar o teu direito para poder amar aquele que te ofende. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas que merecem o teu amor, porque fazem muito por ti. Mas tem pessoas que não merecem, só que eles precisam. E se tu não der o amor para eles, eles morrerão. Nós temos que aprender como José, ser desonrado por todos, até num dia que eles vão aprender a nos honrar.
mas não deixando eles, continua servindo, não se afaste de coração, perdoa. José perdoou. Muitos acham que é ser bobo, ser sincero, verdadeiro, querido, amoroso, servo de todos. Mas isso não é ser bobo, isso é ser manso. E os mansos herdarão a terra. Os mansos terão uma linha com o Senhor especial, que eles vão saber o que está acontecendo. Sabe, irmãos, João, ele se inclinava no peito de Jesus. Com certeza eles falavam: quem esse aí acha que é? Tão carinhoso, tão entregue. E foi esse aí que era entregue e amoroso, próximo de Jesus, que ouvia as batidas do coração dele, que teve a visão do fim. Porque todo aquele que tem um coração puro a ponto de estar próximo do Mestre, tem a visão do fim, tem discernimento para os últimos dias. Por isso que eu, conhecendo a integridade do pastor José, eu acredito que ele carrega uma revelação muito profunda de escatologia, porque o Senhor entrega a visão daquilo que vai acontecer para aqueles que o temem e se entregam para ele de todo o coração. E José, o José que eu falei agora, é o pastor José daqui, né? E José do Egito, aliás, José que foi governador do Egito, ele venceu porque ele não parou na ofensa. Deixa eu te falar uma coisa: toda ação contra você tu não controla. Não tenta controlar as ações que vêm contra você, o que fazem contra a tua vida, porque a ação tu não pode ter controle. Não tenta ter o controle. Sabe, eu estava hoje com o Eduardo no carro, eu estava falando: Eduardo, sabe por que eu não fico falando, cuida com a lombada, cuida com isso, faz tal coisa, faz aquilo no volante? Porque qualquer coisa que tu fizer de errado, indo daqui até na base, eu já te perdoei. Eu não preciso te controlar, porque tu não deve controlar as ações que vêm contra você. Agora, a tua reação é teu dever controlar. José não controlou nenhuma ação contra ele, ele não manipulou nada, mas as reações dele, ele tinha um coração íntegro para dar a resposta correta, porque na hora da reação é que é revelado nosso coração. Então a tua ação, ou a ação que tem contra você, seja do lugar onde você está, você não consegue controlar, mas a tua reação você consegue. E você pode decidir perdoar. Se você liberar as ofensas, tu não vai ser travado, tu vai ser liberado, tu vai avançar. Sabe, tu não vai se tornar uma represa cheia de mágoa, tu vai se tornar um rio. E é engraçado porque uma represa nunca muda, nunca é transformada, mas o rio ele muda, porque ele sempre vai alterando o fluxo que ele está, por causa das muitas águas que correm por ele. E aqueles que perdoam, muitas águas estão passando por ele. Ele não guarda, ele se move. Ele sempre está apto para ser de escravo a servo do guarda, de servo do guarda para servo do carcereiro para servo de Faraó para aquele que governa o Egito. Porque aqueles que não param na mágoa, pastores que não param na mágoa das ovelhas. Sabe, irmãos, eu sento com pastores que chegam e falam assim: ó, tu é muito novo. É a primeira coisa que eu ouço. Tu vai ver quando tiver barba branca. Eu tenho 40 anos de ministério, esse povo aí não vale nada. Pastor de igreja grande não vale nada, eles não dão uma resposta. Quando ele me falou isso, irmãos, um dia que eu estava num encontro de pastores de Santa Catarina estadual, foi um pastor que eu encontrei no meio, sentei para tomar um café e me falou isso, amargurado. Sabe o que o Senhor falou para mim? Timóteo, se guarda naquilo que eu entreguei para ti, guarda a palavra, parte da palavra, não importa as experiências que tu vai ver, só dá bola e dá atenção para as experiências que provém da minha palavra. Pede para esse pastor me dizer aonde está isso na palavra. Cheio de amargura, cheio de pecados, de falta de perdão, perdeu a conexão com o Senhor, está pesado, está cansado, está amargurado. Tudo que faz é com peso, vai servir é com peso, vai servir alguma coisa, uma água, reclama, porque quer que eu sirvo água, vai limpar banheiro, reclama, vai pregar a palavra, reclama, vai adorar, reclama. Irmão, eu estou aqui para fazer tudo, amém? Sabe, uma vez o Senhor falou para mim: se tu não sentar na cadeira de presidente, eu te retiro do ministério, porque eu sou executor, eu queria fazer tudo, e o Senhor falou: para de fazer, está na hora de tu comandar aqueles que fazem. Então não é que muitas vezes tu vai parar de fazer algo porque tu não quer, porque Deus está te mandando para outra área, só que nunca deixa de servir naquilo que Deus te manda naquela hora. Eu estava no acampamento com Brasília aqui com o pessoal,
estava numa tenda com o William, com toda a MCM, com o Eduardo. Irmão, sabe o que eu fazia lá? Eu fazia café. Né? Quem estava lá tomou do meu café, não tomou? Mas eu fazia o café. Não era bom, não era? E olha que o pó não era tão bom, mas ficava bom aquele negócio. Eu sou chato para café. Mas eu encontrei meu lugar, lá era o meu lugar de fazer café. De vez em quando acontecia alguma coisa, aconteceu tal coisa, tem que ir para lá. Eu ia servir no que tinha que ser feito. Mas lá dentro eu encontrei um lugar, eu vou cuidar do café. Vou cuidar aqui da cozinha. Pronto. É o que tem que fazer, tem que ser feito, não tem, vamos fazer. Davi, irmãos, ele tinha uma grande missão, dar ração para os irmãos. Eu não sabia que era tão importante, só que lá em Brasília, no QG, eu vi que é. Sabe por quê? Porque enquanto a gente estava lá orando, clamando, tocando violão, dava fome. E tinha pessoas preparando comida. Se eles não estivessem lá, a gente não ia ter força. E eu descobri que até fazer um café dá mais energia, porque às vezes o pregador, o cara que vai ministrar a palavra também, pega um cafezinho que nem o João fez ali, já anima. Anima ou não anima? Anima, é bom demais esse negócio. Então, irmãos, aquilo que Deus colocar na tua mão, faça como José. A gente está preocupado em projetar uma vida inteira, mas a gente deveria estar um pouco mais preocupado em dar resposta para o ambiente que nós estamos. Aonde Deus te colocou agora? Não é 21 dias de intensivo? Bora! O que é a resposta aqui? Ouvir, participar, cantar, sentar, levantar, ajudar ali no que tem que ser feito, coordenar as coisas que dá para melhorar, pronto. É 21 dias e depois vai vir outra missão. E se acontecer alguma coisa nesse 21 dias, perdoa, para que você seja aprovado para o próximo ciclo. Então José, ele entendia isso. Nós não fomos, presta atenção nisso, chamado para criar muros ao nosso redor. Jesus não criava muros, Jesus criava casas. Jesus não separava, ele arrebanhava. Agora é só uma pessoa muito sarada para fazer isso, irmãos, porque dói. Sempre tem um jeito de alguém que me ofende, dói. Se tu não tiver capacidade para perdoar, tu não tem capacidade para governar. Porque o peso nas costas do governo é muito violento. As ofensas, as bajulações, as traições são muito violentas. Só que isso não foi capaz de parar. Em vez de Jesus criar um muro, ele ficou sentadinho com Judas, deixou Judas cuidar do dinheiro sabendo que ele estava roubando. Eu tive um funcionário numa gráfica minha que me roubou 3 meses. Eu esperei 3 meses sabendo que ele estava me roubando para ele se arrepender. Até um dia que o Senhor falou, agora Deus, chama ele. Eu falei, querido, chegou o teu tempo aqui, eu estou te demitindo. Eu sabia tudo que ele estava fazendo, mas o Senhor não tinha me autorizado a mandá-lo embora ainda, porque eu acreditava no arrependimento dele. Não cria muros. O amor te faz vulnerável, perdoa. Sabe, os discípulos dentro das paredes criaram muros para se esconder. Jesus passa pela parede e fala, a paz seja convosco. Aí Tomé, daquele jeito incrédulo, fala, eu não acredito que é tu, eu quero ver as marcas. Olha que afronta, irmãos. Em vez de Jesus dar um supapo, pegar Tomé e falar, tu estás excluído do ministério. Sabe o que Jesus faz? Pode tocar, Tomé. Quer saber? Toca. Mas deixa eu te falar uma coisa, muito mais bem-aventurado são aqueles que acreditam sem ver, que confiam no meu coração. Mas pode tocar, quer ver a marca? Não me dói mais, está cicatrizado, eu já te perdoei. Eu te perdoei quando eu subi naquela cruz. Aliás, antes, senão não tinha subido. Perdoa, libera o perdão. A ofensa talvez é a maior barreira para os crentes avançarem para algo novo, porque a barreira te prende, a barreira te faz ficar travado. Ela faz tu perder a barreira da falta de perdão. Ela faz tu perder força. Tu fica pesado. Tu tens um carro 2.0 para acelerar, turbinado, só que tu está com 50, tu estás com 1 tonelada em cima dele, ele não sai de 50 por hora. Perdoa. Perdoa a pessoa no ônibus que vai te ofender quando tu subir para ir para casa. Perdoa a aeromoça ou aeromoço que não vai te tratar do jeito que você queria. Perdoa. Perdoa os irmãos aqui que talvez na hora da fila te dá uma empurrada ou toma a tua frente. Perdoa. Não carrega isso contigo. Não seja tu o justiceiro de todas as coisas. Trave a guerra que Deus entregar na tua mão. José não estava preocupado com todos, ele perdoava a todos, mas ele se preocupava em fazer aquilo que Deus colocava na mão dele. Então não crie muros de proteção.
cara ali eu não gosto muito dele não, vou ficar longe. Os meus pais, não sabe, pastor, os meus pais não são crentes, eles me ofendem pesado com a minha família. Eu não vou mais lá, não adianta. Esteja lá, esteja pronto a amar. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos ensina a pregar sobre o amor. A santidade tu não prega para os outros, a santidade tu prega para si mesmo. E tu manifesta a santidade. As pessoas precisam do teu amor. O teu amor vai conduzir elas a te perguntar, mas como eu faço para ter esse amor? Aí tu prega a santidade. Serve. Talvez chegou o tempo de a gente falar menos e fazer mais em amor. E falar para aqueles que perguntam. Não dê pérolas aos porcos, perdoa. Espera até sair dessa condição. Espera, sabe, eu costumo falar na igreja, não chegue aconselhando. Isso é um abuso. Você força a porta do coração da pessoa e quer entrar nele. Deixa ela te perguntar, deixa ela querer o que tu tem. Quando ela abrir o coração, tu fala. Quando ela quiser saber, tu fala. Sirva essa pessoa. Sirva aqueles que estão contigo. Perdoe. Aprenda a sofrer a desonra. Até que venham a te honrar, conquiste a honra das pessoas. Tem muitas pessoas lá na igreja que duvidavam de mim, irmãos. Que me traíram. Hoje em dia são meus braços direitos. São pessoas que morrem por mim. Porque em vez de eu bater, eu perdoei. E eu deixei Deus levar para um processo de lapidação. Não queiram carregar aqueles que te ofendem. Deus vai cuidar para lapidar. Deixa eu te falar uma coisa, o caminho é único. Todos terão que passar pelo caminho. Então não adianta tu querer ser justiceiro, perdoa. Libera aquilo que te segura. Provérbios 18, 19 diz: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Fortalezas, sabe, as pessoas começam a criar muros ao seu redor. Em Lucas 17, 1, 5, Jesus fala assim, virá o escândalo. A palavra escândalo, ela é escandalon do grego, que se refere a uma armadilha pronta para te pegar. Ou seja, quando tu és ofendido, você caiu na armadilha do diabo. Ele lançou e tu pisou. Porque se ele conseguir te ofender, ativar teu senso de justiça, ele te trava. Porque tu passa a querer ser Deus. E o juízo tu passa a querer ter nas tuas mãos. E tu não consegue mais andar. E a Bíblia diz que aquele que não perdoa, os atormentadores vêm. Deixa eu te falar uma coisa, tu também não merece o perdão para entrar no céu. Se tu não merece o perdão, imagine a tua distância para com Deus. Deus é muito mais santo do que tu, do que eu. E se Ele me perdoou, quem dirá eu perdoar os que estão no meu redor que não são? Eu não sou tão mais santo do que todo mundo que está ao meu redor. Tem algumas coisas que eu sou mais tratado do que algumas outras pessoas, mas eu não sou tão mais santo. Comparado com Deus, perdoa, porque senão tu nunca vai ser perdoado por Deus. Ele te entregou a chave, Ele falou, o céu está aberto, pode ir. Para tu entrar nele é só tu perdoar. Aqueles que perdoam os pecados serão perdoados. Jesus diz, os escândalos virão. A questão não é se vai vir escândalo, se vai vir uma ofensa contra a tua vida. A questão é quando que vai vir. Esteja preparado para esse momento. Sabe, a minha esposa, ela fica muito constrangida muitas vezes, porque ela me ofende, ela sabe. E eu piso para trás, e ela faz isso comigo também. E eu falo, meu amor, me perdoa. Eu desmonto ela na hora, gente. Depois eu ganho uma janta mais especial do que estava vindo. Constranja com amor. Sabe, esses dias eu chorei muito quando a minha esposa sentou comigo. Ela falou assim, amor, eu quero muito ter um coração que nem o teu, perdoador. Eu me alegrei, irmãos, porque alcançar esse lugar é graça, não é de mim. Deixa eu te falar uma coisa, o perdão é tão violento que Jesus teve que descer e ir para uma cruz por causa dele. Dar perdão e receber perdão precisa de cruz. Só tem um lugar que tu vai conseguir perdoar, na cruz. Se tu não estiver disposto a morrer, tu nunca vai perdoar. Só que se tu não estiver disposto a morrer, tu nunca vai viver. E a proposta de José para nós é viva. Governe. Se tu uma bênção, seja na cadeia, seja como escravo, seja como presidente de uma nação. Mas perdoe.
Não viva para morrer, morra para tu viver realmente. Tu vai ver que a tua vida vai ter um fluxo de amor. Jesus não disse que não viria, Jesus falou que vai vir, mas ai daquele que vem. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu tenho ainda mais alguns minutos. Quando eu ia no colégio, ainda estudava antes dos meus 18, 17 anos, 2 vezes se levantou pessoas contra mim. Um rapaz se levantou e falou assim: eu vou te quebrar todinho porque eu te odeio. E ele era uns 5 anos mais velho do que eu. Eu ia levar uma coça, irmãos, que eu não conseguia nem bater num cachorro. Até pincher eu corria. E aquele cara, irmãos, ele estava disposto a me pegar mesmo, ele ia me arrebentar, aquele cara, ele estava com muito ódio de mim. Eu não sei porquê. Sabe o que aconteceu? No dia em que ele falou que ia me encontrar, ele sofreu um acidente de carro, ele ficou 2 horas preso nas ferragens. Ele ia rodar de ano. Aí a professora chegou e falou assim: ó, alguém pode fazer a prova dele? Porque ele está no hospital. Adivinha quem fez a prova dele para ele passar de ano? Fui eu. Teve um outro rapaz que falou assim: ó, cara, eu vou te arrebentar, tal. 2 vezes aconteceu isso. E eu não sei com quem que ele se desentendeu. Ele se desentendeu com alguém do morro lá, porque tinha uns morros lá em Blumenau violento. O cara desceu com uma corrente, irmãos, quebrou ele todinho. Mas arrebentou, desfigurou o rosto dele. Ele foi para o hospital de ambulância. Na outra semana, o único cara que queria andar com ele era eu. E nós íamos embora junto conversando. Perdoa. Deus vai te proteger. É só tu não guardar, é só tu não tentar se revidar. Perdoa. Deus vai te proteger, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te guardar. Eu não falo com alegria que esses rapazes apanharam. Eu preferia que eles não quisessem me bater. Mas o que eu estou aqui querendo te dizer é que se tu permanecer na santidade, quem te guarda é o Senhor. Se tu querer fazer alguma coisa, Deus tira a mão. Ele fala: se tu quer fazer, faz. Eu não vou fazer. Mas se tu tira a mão e fala: Senhor, cuida de mim. O Senhor vem, perdoa, libera. Agora, antes de terminar, deixa eu te falar uma coisa. Tem 2 tipos de ofensa. Aquela que tu é ofendido, porque tu foi ofendido, e aquela que tu acha que tu foi, mas tu não foi. Já viu aquelas pessoas que ficam bravas contigo e tu nem fez nada? Ela achou que foi ofendida. Talvez tu passa por isso também. Talvez tu está passando por isso aqui esses dias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que se resolve? Perdoa. Mesmo aquela que tu é ofendido, perdoa. E a que tu não é ofendido, já perdoa também. Treina isso, tu vai ver que ninguém mais te para, ninguém mais te ofende. Eu faço parte do conselho de pastores de Blumenau, eu sou um dos diretores lá. É um dos conselhos muito fortes de Santa Catarina. Irmão, pastor ofende pastor demais, irmão. É uma coisa terrível. E eu sempre falo para vocês não tem que me aguentar. Vocês podem maltratar, podem falar mal, podem me trair, faz o que quiser, mas eu sou uma pedra no sapato, eu nunca saio. Se vocês quiserem ir embora, vocês vão. Mas eu não vou embora da unidade de pastores de Blumenau. Porque a unidade foi estabelecida por Jesus, eu vou ficar aqui. Posso até não ser um diretor, podem me expulsar da direção, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar perto de vocês, eu vou continuar cumprimentando vocês, beijando vocês, abraçando vocês, e se vocês me chamarem para pregar na igreja de vocês, eu vou. E se vocês precisarem de ajuda, conta comigo. Esteja disposto a perdoar, irmãos. Esteja disposto a perdoar. Teu coração vai ficar guardado. A cruz dói demais. Ela mata a gente. Só que no 3º dia a gente ressuscita em glória. Vale a pena o caminho da cruz. Vale a pena o perdão. Sabe, chegou o tempo de você largar aquilo que te prende. Chegou o tempo de tu entregar aquilo que te prende. Não se preocupa tanto em criar as coisas. Perdoe. Se prepare, porque Deus vai te guiar em lugares que tu nem imagina. Deixa eu frustrar a tua expectativa, aquilo que tu planejou para a tua vida. Tudo que vai se cumprir, só os planos de Deus no teu coração. Não adianta planejar a vida se não estiver alinhado com o Senhor, porque o Senhor é mais você do que você mesmo. Os planos do Senhor têm mais a ver contigo do que os teus pensamentos, porque é Ele quem fez a tua matéria-prima. Descansa no Senhor. Tu pode estar na cadeia, tu pode ser vendido como escravo, tu pode ser rejeitado, mas o Senhor vai te colocar no lugar de governo. Se você compreender cada ciclo e ser segundo o coração dele em cada ciclo, perdoando a todos aqueles que te ofendem. Eu termino dizendo, Lucas 17, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, dai-nos mais fé. Sabe quando que eles falaram isso? Quando Jesus disse assim, 70 vezes 7.
Um versículo depois disso eles falam: dai-me mais fé. Tudo vai funcionar na tua vida, o grupo de louvor, os teus ministérios, tudo, quando tu aprender a perdoar. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar contigo. Terminou o tempo. Quem coordena aqui agora? Algum pastor que vai coordenar? Senão eu vou orar e eu encerro. Então amém. Assim como os discípulos pediram: Senhor, dai-me mais fé para perdoar. Eu acho que esse é o momento, irmãos. Talvez esse seja o momento para você se colocar na presença do Senhor e pedir perdão e falar: me ajuda a perdoar, Senhor, eu não consigo. Feche teus olhos comigo. Feche teus olhos, fala: Senhor, eu preciso. Fala: Senhor, eu preciso, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Ore a Ele, diga: e se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Dai-nos mais fé, Senhor. Ajude-nos a perdoar aqueles que nós não perdoamos. Ajude-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Ajude-nos a perdoar as estruturas que nós contemplamos. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos desprender do senso de justiça própria. Ajuda-nos, Senhor, a nos largar, a perder o controle, a entregar o controle. Ajuda-nos a servirmos ao invés de criticarmos, a sermos grandes em exigências conosco mesmo, mas a não exigirmos direito dos nossos irmãos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós queremos perdoar como José perdoou. Se me lançarem numa cova, eu perdoo. Se me açoitarem, eu perdoo. Se me lançarem numa cadeia por eu ser fiel, eu perdoo. Se me rejeitarem, Senhor, eu perdoo. Oh meu Deus, eu perdoo aqueles que me abusaram, aqueles que me subestimaram, Senhor. Eu perdoo aqueles que me maltrataram, que quando eu precisava não me deram uma resposta. Eu perdoo, Senhor, porque as
assim como eles não são dignos do perdão, eu também não sou digno do teu. Eu também te ofendi, por causa de mim tu subisse naquela cruz, Jesus. E aqui estou agora te pedindo, me perdoa. E me ajude a perdoar. Tire de mim aquilo que me afasta de ti, Senhor. Tire de mim aquilo que me afasta de contemplar a tua face, de habitar no Santo dos Santos. Tire de mim o pecado que me faz querer ter governo, quando o verdadeiro governo está em eu perder o governo. Eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo as ovelhas que me ofenderam, as autoridades que me ofenderam, os meus familiares que me ofenderam. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo os atendentes que me ofenderam. Eu perdoo os políticos que me ofenderam, os pastores que me ofenderam, os colegas, os filhos. Eu perdoo, Senhor. Aleluia. Mas ainda que eu esteja aqui, Senhor, ainda que eu não sou merecedor, uma coisa eu te peço: que eu possa habitar na tua tenda todos os dias da minha vida, Senhor. Eu entrego tudo, eu perdoo. Eu não quero a minha justiça, mas eu te peço que eu possa habitar na tua tenda todos os dias da minha vida. Deus abençoe. Eu creio que é um novo ciclo que começou na tua vida hoje. Um novo ciclo. Deus abençoe, foi um prazer servi-los em nome de Jesus. Vai ter um intervalo de 10 minutos, viu?